Alguma vez você já sentiu que Deus lhe confiava uma missão para sua família, para os seus amigos de faculdade? Quantas vezes Deus tem confiado para você uma missão? Quantas vezes você sentiu que começou bem esta missão e pelo meio do caminho você sentiu que as coisas caminharam mal, foram para outra direção? O que você fez quando se mudou as direções daquilo que você fazia? E você, agora, faria diferente? São tantos questionamentos que a palavra de Deus pode também hoje nos responder. Por isso, neste domingo, te convido a meditarmos juntos esta palavra. O Evangelho hoje vai nos falar de Jesus que despede os seus discípulos para que possam atravessar, ir para o outro lado da margem, enquanto ele está com a multidão que acabava de acontecer a multiplicação dos pães. Os discípulos estão cansados porque eles já tinham ido para aquele lugar para descansar quando eles encontraram aquela multidão e aconteceu a multiplicação dos pães. Jesus, sabendo de todo o cansaço, despede os discípulos para que possam ir. E os discípulos caminhando vão então para este barco, vão até o alto mar e por a madrugada. Isso significa que durante todo este tempo da noite, da madrugada, os discípulos foram pegos por uma agitação do mar. Consequentemente, devem não ter dormido, devem ter ficado inquietos diante daquela situação, daquele vento que soprava, quando então eles viram Jesus se aproximar-se daquela barca e eles pensavam que era até mesmo um fantasma. Quando eles viram que era o Senhor, Pedro falou: Senhor, se é tu mesmo, mande que eu vá até ti. E o Senhor disse a Pedro: vem. Pedro então começou a caminhar sobre as águas e de repente o vento que bateu nele deixou ele inquieto. E Pedro então começa a afundar quando ele grita ao Senhor e o Senhor vem e o salva e o puxa e fala: homem de pouca fé. Essa palavra, tem muito a nos ensinar. Primeiro, quantas vezes nós estamos então diante de um desafio, de uma ordem do Senhor, de uma missão que o Senhor nos confere e nós vamos indo com o nosso barco. Aquela missão nos causa inquietação e no meio daquela inquietação vemos então a presença do Senhor aparecer. Uma certa vez, visitando uma pessoa no hospital, ela estava com o seu filho enfermo e este filho estava lá internado porque tinha problemas neurológicos que tinham aparecido depois que ele teve na escola uma convulsão, aparentemente algo que não se esperava tão grave, descobriu que ele tinha uma doença muito rara, uma doença onde o próprio organismo ataca o cérebro. Este pequenino, que deveria ali ter por volta dos seus 8 anos, começou então uma batalha que os médicos esperavam, apesar de não ter medicamentos para combater especificamente a doença, fizeram uma medicação que é usada para o combate de câncer e eles esperavam que com uma semana ele pudesse se recuperar. Então ele iniciou essa batalha. Imagine vocês que ele tomava esta única medicação e para combater os efeitos colaterais desta medicação ele tinha que tomar mais de 10 medicamentos. Um dos efeitos colaterais que tinha era que ele tinha muitas dores, provocava essas pedras nos rins e ele tinha constantemente expelir essas pedras. Quem tem pedras nos rins sabe disso, que uma pedrinha já dói bastante. Imagine que ele expelia 5, 4 pedras durante o mesmo dia. Às vezes o organismo dele, por estar atacando o cérebro, fazia com que os movimentos dele se tornassem involuntários e às vezes fazia com que ele se encolhesse, se tornasse rígido e aquilo provocava um sofrimento tão grande que ele suava, chegava a emagrecer de suor. Quando você via tudo aquilo acontecer com um pequenino, imagine a sua mãe que praticamente passou a ficar esse tempo por completo no hospital, seu pai que saía do trabalho e já ia direto para o hospital e ainda tinham cuidado de uma outra pequenina. Quantos desafios! E os dois, que eram pessoas de muita oração, começaram a fazer correntes de oração. Quantas vezes você, por exemplo, já fez essas correntes de oração para ajudar as pessoas, para que pudesse Deus vir ao encontro delas? Nessas correntes, então, pedir esta cura. E aquele pequenino, da qual se esperava praticamente uma semana da recuperação dele, ele não se recuperava. Parecia como aqueles discípulos que estão lá no alto mar, agitando agora pelos ventos, aquela situação onde não dá mais para descansar, porque
cada dia no hospital, mais exigente, e foram passando 1, 2, 3 semanas e aquela coisa não melhorava. Imagine o cansaço, a fadiga, as lutas também através da oração, pedindo que Jesus pudesse estar presente, e muitas vezes eles sentiam essa presença de Jesus, mas as coisas não melhoravam. Era preciso realmente algo extraordinário acontecer, e foram passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, e como o quadro não melhorava, a situação cada vez mais passava a ser exigente para aquela família. Lembro então que precisou fazer-se uma intervenção por causa da situação de saúde que estava cada vez piorando, e ao fazerem essa intervenção acabou ferindo a traqueia, e esse pequenino, além de todos os problemas que ele estava vivendo, ele ainda precisaria passar por outras cirurgias para corrigir aquela ferida que havia sido causada na traqueia, estava passando a usar a traqueostomia. Olha os desafios, cada vez mais iam aumentando, e aquilo parecia dizer algo sobre a fé. E aquela fé, quando eu olhava para aquela família, era uma fé inabalável. Mas os questionamentos também vinham da parte daqueles que estavam de fora. Será que não é melhor orar para outros deuses? Será que não é melhor levar a um espiritismo? Será que não é melhor fazer isso? Então os questionamentos vinham porque a solução parecia não acontecer. Embora se sentisse uma presença de Deus, ao mesmo tempo aquele milagre não acontecia, aquele andar sobre as águas não acontecia. E quando se tentava andar pelas águas, vinha aquelas dificuldades, como veio essa ocasião onde ele foi ferido aqui na traqueia. Chegou um momento que me chamaram no hospital novamente, e a mãe estava emocionada porque ela me trazia justamente a notícia de que ele ia precisar passar por outras cirurgias, e ela não sabia como proceder diante também das inquietações de outras pessoas que queriam que ele pudesse fazer isso, que pudesse levar uma outra pessoa assim, de outra religião lá. Então aquelas inquietações vinham no coração desta mãe, quando então ela foi colocada diante de um desafio. Falava com ela assim: mãe, eu entendo profundamente, eu creio que Deus também te entende, porque vocês fizeram um caminho maravilhoso, vocês oraram, vocês foram persistentes, e eu entendo se por alguém da família, alguém próximo, que deseja talvez trazer outra pessoa aqui, saiba que Deus saiba que Deus entende tudo isso. Há um convite agora, de nos lançarmos realmente na confiança de Deus, e se você sente realmente de entregar a vida do teu filho, eu acho que é o momento de fazer. E ela falava que sentia que era o momento dela deixar o filho dela partir, se esse era o desejo de Deus. E aquele coração que estava esmagado porque era o cansaço, eram as lutas, né, que se viviam, a intensa oração, o intenso questionamento, então eram muitas águas que balançavam ela. Mas ela escolheu permanecer, ela disse: eu quero tentar, eu quero permanecer, eu quero continuar confiando em Deus, eu quero entregar a vida do meu filho, e Deus possa fazer dessa vida dele o que Ele quiser. Quando eu fui embora daquele hospital, confesso que voltei muito impactado com aquilo que era a escolha daquela mulher, jovem ainda, mas com um desejo de poder responder profundamente a Deus. Quando foi no outro dia pela manhã, fui surpreendido com a notícia de que ele levantou, acordou de toda aquela situação que ele vivia. E os médicos esperavam que ele teria sequelas por causa do cérebro que foi atacado. De repente, aquela criança não tinha sequela nenhuma perca de memória, nada estava fora do lugar, nada faltando. Estávamos vendo realmente um milagre, e ele não precisava nem sequer do aparelho para falar com a tráqueo, falava com a tráqueo sem um aparelho de falar. Era para os médicos, para os enfermeiros, uma grande novidade. Parecia então que naquele momento em que tudo parecia submergir, onde parecia se afundar, onde parecia que não havia mais o que fazer a não ser se entregar diante daquela situação, entregar aquela situação para Deus, de repente, ao gritarmos o Senhor, Ele nos puxa aquele pequenino, e ao puxar aquele pequenino, restitui a ele toda a graça, toda a graça. E aquela graça então resplandece de tal forma que ele passa a ser uma testemunha do milagre e da fé, sem dúvida, desta família. Você também
deve ter as suas missões, os seus desafios. Talvez com alguém doente da sua família, como foi este o caso, mas talvez no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Às vezes essas missões, elas requerem de nós muita persistência, requer que possamos sempre voltarmos a Deus. E quando nós estivermos ali afundando, precisamos então gritar, clamar ao Senhor, que ouve o nosso grito. Mas diante disso, precisamos ter uma fé que se entrega, que permite que Deus possa fazer o que Ele deseja. Se esse é o teu desafio, deixa que hoje o Senhor possa te conduzir a andar sobre as águas. Este é o teu desafio, o desafio que a fé pode fazer você alcançar, andar sobre as águas, andar sobre toda esta inconstância, toda esta agitação que hoje passa talvez pela tua vida ou já passou. Agora é o momento de olhar para o Senhor, fixar os olhos dele, porque ele não é um fantasma, ele é o Senhor, e ir em direção a ele com os olhos fixos. E que se por acaso, por algum momento, o vento, o medo vier ao teu encontro, lembre-se de gritar ao Senhor. Vamos juntos, possamos então levar essa palavra também a tantas outras pessoas, para que elas também possam, também junto conosco, caminhar sobre as águas. Um grande abraço, Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.